Muita gente pensa que produtividade é 100% sobre aceleração, sobre ficar horas e horas executando a mesma tarefa sem cansar. Mas a verdade que ninguém fala é que ser produtivo é muito diferente de ser ocupado. Quantas pessoas você conhece que tem a agenda totalmente lotada durante todo o ano, mas no final do ano, quando olha para trás, não evoluiu em nenhum ponto? Isso acontece porque a produtividade de verdade não tem a ver com a quantidade de coisas que você faz, e sim com a qualidade dessas coisas. Meu nome é Guilherme Alonso e nesse canal eu ajudo quem empreende a olhar para dentro, para o autoconhecimento e ter muito mais clareza em um mundo cada vez mais corrido. Mas eu tenho um aviso: se você clicou nesse vídeo achando que ser mais produtivo é executar mais atividades em menos tempo para você conseguir encaixar ainda mais atividades nesse dia, você já começou errado. Porque se tem uma coisa que eu entendi com as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço é que elas trabalham muito, mas elas focam muito em poucas coisas, em 3 ou 4 tarefas ali que elas conseguem executar muito bem e todo o resto elas delegam. Elas não se importam com atividades que elas não são realmente boas em fazer. Então elas focam todo o tempo delas em fazer 3, 4, 5 coisas ali que elas realmente sabem que ninguém vai ser melhor que elas na hora de executar aquilo. Porque uma verdade que elas entenderam é que se elas continuassem tentando abraçar o mundo, executando todas as atividades, a única coisa que elas iam conseguir era mais pressa, mais ansiedade e menos liberdade. E aqui está a chave. Você precisa ser mais produtivo para alcançar mais liberdade. Porque a liberdade de pensar, a liberdade de opiniões, a liberdade de tarefas e principalmente a liberdade de tempo é aquilo que vai trazer mais significado para as coisas que você faz e para o impacto que você tem no mundo. Nesse vídeo eu quero te passar 3 práticas que eu venho fazendo e que vem me ajudando muito a ser mais produtivo e mais intencional no meu dia a dia. A primeira dica que eu quero te passar aqui é sobre um elemento chave dessa equação: a sua atenção. Na realidade atual, a sua atenção é a maior moeda de troca que as empresas buscam. Por quê? Porque elas entenderam um gap entre a sua percepção e a realidade que estava se apresentando a elas. De um lado, as pessoas nunca deram tanta importância à atenção dela, ao que elas faziam, a como elas gastavam o tempo delas. E do outro, as empresas começaram a ter cada vez mais dificuldade de se diferenciar nos produtos. Com a tecnologia e com a facilidade, os produtos da China, dos Estados Unidos e aqui do Brasil foram cada vez mais sendo comoditizados. Todo mundo começou a vender a mesma coisa ali, em questão de tecnologia, em questão de matéria-prima. Então a saída que eles encontraram para se diferenciar foi capturar a sua atenção. Porque se 2 marcas vendem exatamente o mesmo produto, a que ganha é aquela que você pensa primeiro na hora de comprar. É por isso que a sua atenção, apesar de gratuita, é muito valiosa. Feita essa introdução, a primeira dica que eu quero te dar de produtividade aqui é: proteja a sua atenção. A verdade é que a maioria das pessoas não é produtiva simplesmente porque ela não controla a própria atenção. Ela faz 2 coisas ao mesmo tempo, pensa em outras 4 e está tentando chegar a uma solução em uma 5ª coisa no fundo da mente dela. É por isso que ela não consegue executar uma coisa por um grande período de tempo. Pensa assim: você senta para estudar ou trabalhar e aí você começa muito bem, focado, determinado ali em executar aquilo, mas de repente você pensa em alguém que você tinha que mandar uma mensagem. E aí a sua mente começa a dividir a atenção e pensar muito naquela mensagem que você tinha que mandar. Sua mão começa a coçar o celular ali do seu lado até que chega uma notificação. Você entra, pega o celular, olha a notificação ali, entra na rede social. Quando você viu, 3 horas se passaram. Você passou o tempo na rede social, não fez o que você tinha que fazer e ainda não mandou a mensagem para aquela pessoa. Se a sua rotina é mais ou menos assim, essa dica vai ser exatamente para você. Proteja a sua atenção. Guarda o celular em um lugar distante, vai para um lugar sozinho, sem barulho, porque assim você vai proteger a sua mente para direcionar naquilo que você precisa fazer. A tarefa mais fácil e mais simples que você precisa executar tem que ser aquela, porque se tiver outra mais simples ou mais fácil, que for muito próximo para você fazer, você vai dispersar. Uma segunda dica que deu muito certo para mim foi anotar passo a passo da atividade antes de executar ela. Tem uma frase que muita gente atribui a Einstein, que ele fala que se eu tivesse 1 hora para resolver um problema, eu passaria 55 minutos
entendendo o problema. E essa é uma abordagem muito contraintuitiva, né? Quando você pensa em produtividade, o que vem na sua cabeça é passe menos tempo entendendo o problema e pule direto para a solução, para você ter a maior quantidade de tempo possível para você resolver aquele problema. Porque no fundo a verdadeira riqueza está nos detalhes. É nos detalhes do problema que a solução se esconde. É nos detalhes do problema que você acha aquele momento eureka, que você entende que problema e solução fazem parte da mesma coisa. Então, antes de pular para executar alguma coisa, pare 5 a 10 minutos e escreva o que eu vou fazer, por que eu vou fazer isso e como eu vou resolver esse problema. Essas 3 perguntinhas escritas à mão vão te dar muita clareza na hora de você executar de fato aquela atividade. Então, pulando agora para o terceiro e último ponto, se autoprograme. Você sabe que o nosso cérebro funciona exatamente da mesma forma que um computador. Um input de informação, um processamento de informação e um output dessa informação. Então você precisa utilizar isso ao seu favor. Freud ele divide o nosso cérebro em 3 partes: id, ego e superego. E aqui eu quero falar do id, a parte límbica do nosso cérebro, a parte instintiva, animal. Porque existem muitas pessoas por aí, até aqui na internet, falando muito sobre dopamina. Mas o ponto que eles esquecem sobre a dopamina é que a dopamina não é liberada na execução de alguma coisa prazerosa, e sim na antecipação dessa gratificação. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quando você quer comer um chocolate ali, você tá com aquela vontade de comer, aquele chocolate parece ser o chocolate mais gostoso do mundo. Só que na hora que você tá comendo o chocolate, ele já nem é mais tão bom assim. Porque a dopamina é justamente sobre o pré, sobre você conseguir o chocolate. Depois que você consegue e começa a comer ele, a gente percebe na neurociência que a dopamina começa a descer. Como terceira e última dica, você vai usar isso ao seu favor e colocar gratificações depois de executar a atividade. Quanto mais você desejar e quiser aquela gratificação, mais o seu cérebro vai ter a intenção de finalizar aquela atividade logo. Então, recapitulando os 3 pontos aqui. Proteja a sua atenção, escreva antes de fazer aquela atividade o que eu vou fazer, por que eu vou fazer e como eu vou fazer ela. E o terceiro ponto é hackeie o seu cérebro. Lembrando que o foco aqui não é ser mais produtivo para colocar ainda mais coisas no meio do seu dia, e sim fazer e focar nas coisas que realmente importam. Então coloca essas 3 dicas em prática que eu tenho certeza que em uma semana você vai sentir e ser muito mais produtivo. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no canal e me conta se esse vídeo fez sentido ou não para você. Lembrando que antes de liderar o mundo, lidere a si mesmo. Valeu!